O CORE, essa é a sigla, o Conselho de Orientação do Corinthians, composto por membros vitalícios, por ex-presidentes, por conselheiros que são eleitos a cada 3 anos, e é um conselho que fiscaliza, né, que observa as questões da gestão. Esse CORE, esse conselho, ele tem muitos desses conselheiros da situação que entraram juntamente com a chapa de Augusto Melo. Só que aí preciso revelar para vocês que existe uma inabilidade política do atual presidente, porque alguns desses nomes que são teoricamente da situação já se voltaram contra ele politicamente. E tem, evidentemente, ali alguns nomes da oposição de diversos movimentos políticos, entre eles alguns nomes bem conhecidos do torcedor, como os ex-presidentes André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobi e Roberto de Andrade. Vocês conhecem, né? Pois bem, mas não apenas eles estão ali. Existem, como eu disse, conselheiros teoricamente da situação. E o Conselho aprovou por unanimidade o afastamento imediato do presidente Augusto Melo. O que significa isso? Isso, na acepção da palavra, é uma orientação, é um conselho. O nome do CORE é Conselho de Orientação. Esse afastamento, ele tem um relatório que será entregue para o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que é o presidente da sessão do Conselho, da iniciativa, da votação do impeachment, na quinta-feira. E esse relatório será entregue ao presidente e ficará a cargo dos conselheiros também os motivos pelo qual eles recomendam o afastamento, para que eles, digamos assim, tenham mais embasamento para a votação do impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Eles podem seguir aquilo que o CORE está orientando, sugerindo? Podem, mas também podem não seguir. Eles podem entender que, não, tá bem, ok, esse relatório aqui prevê tudo isso aqui que vocês estão falando e tudo mais. Eu já vou falar os argumentos do CORE, né, para o afastamento, mas beleza, a gente vai votar pelo não. Pode acontecer. Como pode acontecer, e está muito claro que há uma influência, que há uma interferência, que há uma sugestão, que há uma pressão muito forte nos bastidores para que esses conselheiros votem pelo impeachment. O argumento dos conselheiros ou dos membros desse Conselho de Orientação não tem nada a ver com o pedido da votação de impeachment pelo Romeu Tuma Júnior, que seria basicamente, entre outras questões, basicamente o contrato com a Vai de Bet, que gerou, inclusive, uma investigação do Ministério Público, um inquérito policial, que está em andamento, e que não tem nenhuma comprovação. Falamos aqui. Gente, se não tem comprovação, me parece precipitada essa iniciativa, né, de colocar para votação o impeachment do presidente. Que aí qualquer motivo vira processo de impeachment, né? Pois bem, o Tuma se defendeu, dizendo que estava esperando o clube se livrar da pontuação do rebaixamento e que agora sim precisa ver como é que está essa situação e tal, enfim, dentro daquela manobra política que a gente já conversou. Agora, o CORE, o Conselho de Orientação, está emitindo um relatório pedindo o afastamento do Augusto Melo por contratos sem licitação, o argumento do Conselho, ausência de documentos, falta de demonstração dos balancetes aos conselheiros e falta de balancetes auditados. São questões relacionadas à gestão do Augusto Melo. O argumento seria por uma gestão temerária. De novo, cara, eu não vou entrar no mérito aqui, eu preciso me posicionar, E eu não quero ser definitivo, porque assim, poxa vida, eu não sei o que acontece no dia a dia. Eu não tenho aqui embasamento para dizer que a gestão Augusto Melo ela é irretocável. Muito pelo contrário, eu não tenho dados para poder analisar isso. Agora, é muito curioso que o Augusto Melo esteja sofrendo todo esse tipo de pressão por uma suposta gestão temerária e que nos anos anteriores, em que o clube foi destruído, em que o clube chegou nessa dívida superior a 2 bilhões de reais por conta de gestores absolutamente incapacitados ou
temerários, danosos, nocivos ao clube. É muito curioso que nenhum core, nenhum conselho deliberativo, nenhum outro tipo de conselho, nenhuma manobra política foi feita para derrubar os caras de lá. E que o primeiro presidente, depois dessa sequência de gestores completamente incompetentes, agora esse presidente esteja sofrendo processo de impeachment, sugestão de afastamento. Cara, é impressionante. É impressionante. Repito, se tem irregularidade comprovada, não tem discussão, derruba agora. Mas é muito curioso que por uma gestão temerária, ou seja, você não tem comprovação de ilicitude, pelo menos até onde eu sei, eu sou leigo no assunto, estou falando aqui, obviamente, por uma leitura dos fatos, mas sei dos fatos que aconteceram nas outras gestões e o Conselho não se preocupou. Nem a Comissão de Ética, nem a Comissão de Justiça, nem o CORE, nem ninguém. Quando o Corinthians chegou nessa dívida de 2 bilhões com contas aprovadas constantemente, da gestão André Sanches, da gestão Roberto de Andrade, da gestão do Ilho, depois daquele negócio estapafúrdio com a Taunza, que até agora ninguém explicou. E aí tudo bem. 2 erros não fazem um acerto. E se o Augusto estiver errado, que ele pague por isso. Eu defendo aqui responsabilidade fiscal dos dirigentes, inclusive, porque eles fazem o que bem entendem, depois viram as costas, vão embora, e a próxima gestão que tem que se virar para pagar as contas. Mas é muito curioso que durante 15, 16 anos, os conselheiros do Corinthians estiveram num coma. Num coma. Não enxergavam, não ouviam, nada, absolutamente nada. E de repente eles despertaram. E de repente eles se tornaram leões. Vamos fiscalizar agora. Não, tem aqui um documento que não foi enviado, tem uma falta de transparência no balancete, tem... Ah, gente, olha... É muito curioso, é muito curioso. E aí, gente, afora minha análise aqui, minha visão de fora, existe um fato. E qual é o fato? O fato é que estão, mais do que querendo, estão derrubando o presidente Augusto Melo. Estão derrubando o presidente Augusto Melo. Esse é o fato. E nada se sobrepõe ao fato. O fato é que, mesmo com membros da situação, um conselho de orientação está sugerindo aos conselheiros que vão votar pelo impeachment o afastamento imediato do presidente. A votação vai acontecer na quinta-feira e a tendência muito grande, diante de tudo que a gente está vendo, é os caras votarem pelo impeachment. Qual é o efeito prático disso? Eu vou contar para vocês. Qual é o efeito prático disso? O presidente Augusto Melo tem que ser afastado imediatamente e assume o seu primeiro vice, o Osmar Stabile, que eu também não conheço, não tenho relação, mas ele faz parte da gestão. Então vamos lá. Se o presidente é afastado e assume o seu primeiro vice, bom, a gestão teoricamente continua. E vamos aqui ser otimistas e imaginar que, se o Stabile assume, ele mantém o trabalho do Augusto. Ele mantém Fabinho Soldado, ele mantém toda a estrutura organizacional do Corinthians e a coisa segue até o presidente do conselho definir a data de uma Assembleia Geral para que o sócio decida se o Augusto será empichado ou não. Então, nesse meio tempo, quem assume é o primeiro vice. Agora, vamos imaginar, porque eu já vi isso acontecer, tá? No Santos, o presidente Orlando Rolo assumiu, ele era vice-presidente do atual mandatário, que agora eu não lembro, ele deu um golpe, ele assumiu e mudou tudo. Derrubou todo o conselho, o comitê de gestão lá do Santos, ele fez o que ele bem entende, o que ele bem entendeu. Só para vocês terem uma ideia, eu não conheço o Osmar Stabile, não sei o que ele faria, mas vamos lá. Tomara que ele mantenha o status quo. Se ele resolver mudar tudo, ele vai ser o presidente naquele momento. Um presidente interino. O que já gera um caos totalmente desnecessário numa reta final de Campeonato Brasileiro, com o Corinthians brigando ainda por uma vaga na Libertadores, que define o seu calendário para o ano que vem, e com questões extremamente delicadas para serem decididas. Como, por exemplo, a manutenção ou não do técnico Ramon Dias, da comissão técnica,
renovações de alguns contratos. A questão Hugo Souza, gente, que não está resolvida. Eu já vou falar sobre isso, que tem que ser até sábado. Vocês imaginem se o Augusto cai na quinta. Quem é que vai tocar isso? Vão perder o goleiro? Ou o presidente interino que vai ter que se preocupar com essa guerra política vai cuidar disso como de forma prioritária? Sério, os caras vão conseguir bagunçar o clube na reta final, comprometer praticamente a temporada que vem. Porque aí, mesmo que o sócio decida pela manutenção do Augusto Melo, quando isso vai acontecer? Quando essa Assembleia Geral vai ser definida? E se o Romeu Tuma definir por janeiro ou fevereiro essa Assembleia Geral? Até lá o Augusto fica fora? Fica afastado temporariamente para o Osmar Stabile assumir? Já há um prejuízo. Se o Augusto Melo, mesmo que o sócio salve o Augusto no pátio, como a gente chama, nessa Assembleia Geral, o sócio, poxa vida, entenda que, caramba, vamos lá, vamos votar pelo não do impeachment, e aí ele é reconduzido ao cargo de presidente. Cara, até lá nesse gap que ele ficou afastado, quem é que comanda o clube? Um presidente interino? Qual a segurança que jogadores do nível do Memphis, do André Carrilho, do Rodrigo Garro, os caras vão ter? Se chegar a proposta para o Yuri, quem é que decide? O Corinthians vai ficar abandonado, gente, à própria sorte. Porque o presidente foi destituído por uma manobra política, porque eu não consigo pensar outra coisa, gente. Eu não estou vendo irregularidade aqui. Se ela tiver e comprovada, beleza. A gente bota minha viola no saco aqui e digo, caramba, presidente, foi mal aí, né? Não tem jeito. Aconteceu. Você vai ter que pagar por isso. Pronto, acabou. Mas os caras estão na cara dura, tentando dar um golpe para tirar o presidente Augusto Melo. É a única explicação, é a única leitura que eu tenho para dar para vocês, diante de tudo que eu estou observando. A questão Hugo Souza, para a gente terminar esse vídeo, que tem a ver também com o fato de que, poxa, daqui a pouco o presidente que precisaria tocar algo tão importante quanto isso, tem que se preocupar com a sua defesa, tem que se preocupar com uma tensão de não saber se vai ser presidente na sexta-feira dessa semana, e sábado é a data limite para o Corinthians resolver a questão Hugo. E se não resolver, gente, pode perder o goleiro sim. Eu estava muito tranquilo com essa situação, o próprio Vinícius Cascone tem dito que há uma tranquilidade, que o Corinthians vai resolver, o presidente Augusto Melo, eu já não sei mais. O Flamengo recusou a segunda garantia bancária. O clube está indo para a terceira. Eles querem um banco renomado. O Bruno Spindel deu entrevista para o Paparazzo Rubro-Negro e disse que não, a gente não está dificultando, a gente quer que honrem os contratos e tal. Mas eles já negaram 2 garantias. Quem garante que eles não vão negar a terceira? E aí o cara foi taxativo. O cara foi, não, realmente, ele tem propostas, mas a prioridade é do Corinthians. Só que depois do dia 30, o Corinthians não exercer essa prioridade, ele cumpre o seu contrato de empréstimo até 31 de dezembro, dia 1º de janeiro se apresenta no Flamengo e se chegar qualquer proposta, tchau. Tchau. Senão ele é reconduzido ao elenco do Flamengo. Isso não vai acontecer, tá? O jogador não vai querer, o Flamengo não vai querer, mas eles vão esperar por uma proposta. E já tem sondagens do Grupo City. Os caras vão chegar aqui e vão levar, gente. E aí o Corinthians já não tem mais a prioridade. A prioridade é até sábado. Tem que exercer até sábado. Só que com as garantias os caras não estão aceitando. Já estou falando aqui, paga à vista. Eu sei que pelo fluxo de caixa talvez o Corinthians não tenha, mas se não tiver, vai perder. E aí o presidente, que poderia estar cuidando disso, não. Ele tem que se preocupar com a defesa de um grupo que está preocupado em tirá-lo do poder. Não está preocupado com o Corinthians, está preocupado com o poder. Essa é a situação do Corinthians atual. Olha, meus parabéns porque o Corinthians ele não é feito só de corintianos. Não. Não é feito só de corintianos. É feito muito de sedentos pelo poder. Eu tenho que pensar bastante aqui pra falar, sabe? Porque hoje em dia é fácil tomar um processo. Ainda mais pra essa corja de vagabundo, essa corja de lixo, de churume, que perpetua no poder do Corinthians há 16 anos. Essa cambada de vagabundo que tá destruindo o Corinthians mais uma vez. Destruiu durante 16 anos, sugou tudo que tinha. Tudo que tinha pra sugar. E agora vai voltar de novo. Você é também a incompetência do Augusto Melo de não conseguir controlar nem o pessoal que é a favor dele no conselho. Porque o pessoal que entrou junto com ele já tá votando contra o Augusto.
Então a raiva que dá de não entrar uma pessoa certa lá de frente. Que o Corinthians não tem. O Corinthians é essa corja por 16, 20 anos e vai continuar, porque ninguém tem peito pra tirar. E aí o que acontece? Agora vai voltar no poder. Já deixaram o Corinthians com 2 bi em dívida. E vai voltar. Vai voltar. Porque quinta-feira vai acontecer o impeachment do Augusto Melo. Todo mundo tá vendo isso. Vão conseguir tirar. E vocês acham que vai comprar o Hugo? Tem até sábado. Se o Augusto sofrer impeachment, gente, não vai comprar. Não vai, porque a prioridade não é mais o Hugo Souza. A prioridade do Augusto Melo é se safar agora. E vão destruir o Corinthians mais uma vez. Como é um circo o Corinthians. Bom, se você chegou até aqui, deixa seu like, comenta aí o que você acha dessa palhaçada toda aí. E daqui a pouco eu volto com mais notícias.